nome é Davi Preto, sou diretor e roteirista do Rifle. Rifle é um filme que fala sobre identidade, sobre violência, que se passa numa região que se chama Vaqueiquá, no sul do Brasil. Fala sobre essa família que vive no meio do rural, numa pequena propriedade, passam por dificuldades, enfim, do que é viver hoje no meio pós-êxodo rural. Até que num certo momento aparece um grande fazendeiro que tenta comprar as terras, eles passam por um embate sobre vender ou não o lugar. E o protagonista, principalmente do filme, Johnny, decide então que ele não quer ir embora. O Richard Tavares me trouxe, que é um dos roteiristas, me trouxe a ideia, o conto, né, o argumento. De lá para cá a gente acabou trabalhando junto, escrevendo, foi um processo bastante longo. Nesse meio tempo eu acabei fazendo o meu primeiro longo, que se chama Castanha. E esse tempo, no fim das contas, foi importante para a reescritura do projeto e para o processo que a gente precisava. Um deles era descobrir o elenco que a gente queria fazer, né? Eu queria encontrar, a minha proposta era encontrar uma família real que vivesse e que atuasse essa história, né? Então a gente passou por uma pesquisa bem extensa na região, indo de casa em casa, até encontrar o Johnny e a família, o pessoal, o seu Evaristo, e propor para eles que eles interpretassem esse personagem. É um filme, com certeza, um filme sobre resistência, assim. E o que eu acho massa é que estão surgindo vários filmes no Brasil sendo produzidos ao mesmo tempo, alguns saindo antes ou depois, sobre esse tema, né? E é um momento que a gente precisa resistir em vários fatores, né? Claro, tem esse fator territorial, tem o fator imobiliário, né? Tem o fator de identidade em si, né? Eu acho que no nosso caso ali, o paralelo com o Aquário se fala um pouco dessa disputa do território, mas no nosso caso é um território que não tem muito valor perante para as outras pessoas. Não tem nada ali que valorize esse espaço para alguém parecer que deva defender, né? Então acaba que é um espaço que, na maioria das vezes o que acontece é que ele é devastado, né? Simplesmente o expansionismo que existe ali patrola. Não é que nem um espaço na cidade que se discute muito. Então isso me interessava, falar sobre esse espaço e sobre as pessoas que estão lá e por algum motivo querem ficar lá, mesmo com tantas dificuldades. Isso me interessava observar e retratar, que é um pouco o motivo do filme existir, assim. A Guerra Seis Dias foi, no sentido mais estrito da descrição, uma guerra que acontece entre os países que fazem fronteira com Israel e Israel. Israel começa a guerra a partir da ideia de que ele está na iminência de ser invadido. E aí, nesse sentido, ele ataca. E a impressão que Israel tem é que está se tratando de uma guerra que vai durar muito tempo. Só que, ao contrário da impressão inicial, a guerra se desenrola em 6 dias. E em 6 dias, Israel conquista mais territórios do que ele tinha até então, derrota todos os países que estavam em guerra com ele e se transforma numa potência militar, econômica e social numa região em que até então ele era visto como algo transitório. E por outro lado, acho que isso que é interessante da Guerra de 6 Dias é que ela coloca Israel numa situação de sinuca de bico. Israel derrota países como o Egito e a Jordânia e permanece a partir de agora com populações que não são nem jordanianas nem egípcias. São populações palestinas. E a partir de então Israel toma uma decisão que é uma decisão que custa muito caro até hoje, que é a decisão de ocupar as populações que foram conquistadas naquele momento, sem saber muito bem o que fazer com elas. Para além das questões militares, políticas, etc., tem uma outra questão que é fundamental nessa narrativa, que acaba produzindo uma narrativa cultural, uma narrativa artística, uma narrativa de lado a lado, que tenta descrever, que tenta analisar o que acontece a partir de produções que são produções de artistas. Imagina você que você tem israelenses, palestinos convivendo no dia a dia, a partir de uma lógica que é uma lógica de derrotados e vencedores, uma lógica de ameaçados e ameaçadores, etc., mas que esses caras estão produzindo. Eu acho muito importante a gente revisitar essas produções artísticas para entender como esse diálogo, que muitas vezes não se dá,
acontece na prática. Eu gosto sempre de falar de dois poemas, que esses dois poetas muito importantes, que é o Yehuda Amichai e Mahmoud Darwish. São poetas muito críticos em relação ao outro, mas também em relação às suas perspectivas, né? E há um diálogo impressionante entre os dois, que nunca se falaram, provavelmente, né? E a percepção dessa poesia, né? Da poesia, sei lá, você pega uma poesia como Turistas, em que hoje a gente está vendo essa confusão toda em Jerusalém, a cidade velha pegando fogo, etc. e tal. Eu, da Mihai, falo o seguinte: olha, a paz só vai chegar quando, ao invés de falar sobre a muralha, o guia turístico falar sobre o homem que está levando verdura para sua família. Quer dizer, isso é de uma força. Aí você vai buscar o Mahmoud Darwish, que fala a mesma coisa. Quer dizer, eu estou sentado dentro do jornal, o cara está dentro do jornal, a gente pede a mesma coisa para tomar café, meu nome é Mahmoud, o dele é Moshe. A gente pode ser somente vizinhos na mesa, ou ele pode ser o assassino e eu que mato. Quer dizer, são questões em que, a partir dessa poesia, a partir da percepção de um poeta em relação à sua realidade, você pode entender o mundo de maneira muito mais radical e interessante, né? Eu acho que a poesia possibilita que você chegue a lugares que a política não alcança. A Made chega na sua 5ª edição, em 2017, com uma consolidação do projeto internacional de ser a única feira de design colecionável nesse país e na América Latina. A gente está sempre buscando, de alguma maneira, a inovação. Pode ser inovação de linguagem, inovação de técnicas, de materiais, mas os designers que nos atraem são aqueles que estão pensando de uma maneira diferente, pensando para além do convencional, para além do que é de lei de mercado. Vamos estrear em Casa Nova, estamos ocupando cerca de 8.000 metros no pavilhão da Bienal de São Paulo, reunindo cerca de 6 países no que diz respeito a todo um conteúdo internacional. Para 2017, a gente elegeu o tema das tramas, um tema que a gente escolheu, eu e o Valdir Jatobá, muito em função do momento que a cultura do design vive, principalmente no Brasil, de resgate de tradições, de resgate de técnicas manuais. Em função disso, a gente está convidando um designer sul-coreano, o Kwang Ho Lee, um designer que há 10 anos vem usando cordas sintéticas ou naturais para criar uma linha de mobiliário feita em cima das grandes tramas. Então ele tem um repertório bastante rico nesse tema das tramas, com um olhar contemporâneo. E eu acho que isso é a principal preocupação nossa, é mostrar a essência da criação, mostrar realmente a verdade que está por detrás daquele trabalho, daquele criador. A gente tenta inserir o design como cultura, não como um item de consumo ou simplesmente de mercado. Eu sempre digo que o Made é muito mais do que uma feira, o Made é uma plataforma onde a gente compra, a gente discute, a gente fala, a gente observa, a gente visita o design nacional e internacional. Estou aqui para falar desse encontro, o Emojubá, com Afrojazz, Larissa Luz, Jesus Tom, traz toda essa evidência desses artistas novos, de negros. De um povo que luta e sofre o ano inteiro, sem bate ritmo e poesia, o coração da bateria, pulsa a vida ao samba. O espetáculo Mojubá, ele quer dizer uma reverência à nossa consciência. Ele trata das nossas ancestralidades, dos nossos princípios. É aí que a gente busca a nossa inspiração. A gente volta lá nos ritmos primitivos da África, o que acontece com eles quando eles chegam no Brasil, seja no Nordeste, quando vira maracatu, seja na Bahia, Rio de Janeiro, quando a gente se transforma em samba, em batuque, jongo. E vai ser uma celebração da negritude, a gente acertando nossas identidades, culturas e os laços com as culturas de onde a gente vem. A galera pode esperar vários sons reconhecidíssimos, como Erykah Badu, Nina Simone, Aretha Franklin, Hermeto Pascoal, Elza Soares,
Coltrane, Miles Davis. Com certeza, várias músicas do repertório do Afrojazz, tanto como o repertório inédito da Larissa Luz, e algumas músicas que eu escrevi também. Então, galera, convidamos vocês para o nosso show dia 19 de agosto, Teatro Rival. Afrojazz, Dias do Tom, Larissa Luz. 19 horas, Teatro 19 horas. Rival. Dia 19, 19 horas. Pode chegar, gente. And this whole world is a